Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus Eu sou o João Pedro. e nós vamos falar hoje sobre o filme Django Livre, ou no inglês Django Unchained, do Quentin Tarantino, que foi um filme lançado em dezembro de 2012, com participação do Leonardo DiCaprio, do Samuel L. Jackson, do Jamie Foxx e do Christoph Waltz. E foi o filme de maior bilheteria do Tarantino até hoje. Filme super bom, ganhou Oscar de melhor roteiro e Oscar de melhor ator coadjuvante, no caso, Christopher Waltz. E, enfim, a gente decidiu falar sobre esse filme porque a gente acha que é um filme que se relaciona muito bem sobre o tema escravidão nos Estados Unidos e guerra de secessão e aponta muitos pontos, assim, super interessantes dessa história. Então, eu acho que a principal ideia é a gente tentar abordar alguns tópicos aqui dentro do filme que relevam o contexto essencial dessa época e como todo esse contexto girava em torno das pessoas e como o filme aborda isso. Tá, uma pequena sinopse do filme. Então, o Christopher Waltz, que faz o personagem Dr. Schutz, é um dentista que aparece no filme, tu não sabe mais ou menos quem ele é, assim, e ele encontra um grupo de negros sendo levados numa floresta por dois senhores, de provavelmente donos de fazendas ou vendedores de escravo, enfim. E ele chega lá e ele diz que ele precisa falar com um escravo. Esse escravo se chama Django. Esse escravo, ele tá lá no meio daqueles escravos, ele vai lá e ele diz que ele precisa do Django e ele quer comprar o Django pra exercer uma tarefa. Ele não consegue negociar com os caras, acaba matando o cara. Enfim, o filme é bem violento, assim, tem mais de 50 mortes, eu acho, no filme todo. Mas ele liberta esse Django e ele precisa da ajuda do Django porque ele, na verdade, não é um dentista. Ele é um caçador de recompensa vindo do norte dos Estados Unidos. Na verdade, o personagem é alemão, mas ele mora há muitos anos nos Estados Unidos. E ele veio do norte para o sul dos Estados Unidos. No caso, a primeira cena começa no Texas, para ganhar dinheiro como caçador de recompensas. Ele está procurando homens que trabalhavam numa fazenda de escravos. E ele sabe que o Django era esse escravo que foi vendido, trabalhava nessa fazenda. Por isso ele, então, convida o Django para... Ele meio que liberta o Django para que o Django trabalhe junto com ele. Nesse momento, eu acho que a gente consegue perceber algumas coisas diferentes. Pensando bem nessa época do final do século XIX, a gente vê um ápice da escravidão de uma forma em que todos os Estados Unidos têm os negros de uma forma extremamente bestializada. Então, os negros estão postos ali de uma forma apenas escrava. E o racismo e o entendimento de que as pessoas são separadas em diferentes espécies e que a cor da pele é regida por isso, é uma coisa muito difundida, é uma coisa que se torna até natural de todas as pessoas. E é um choque para os homens que estão levando esses escravos verem um cara branco, bigodudo lá, com nome alemão, que se passa por dentista, um cara que aparenta ser inteligente, ele tem uma certa eloquência, ele fala super bem, usa certas palavras e os caras ficam impressionados de como ele quer, enfim, soltar aquele negro ali, ele quer de qualquer forma conseguir aquele negro. E isso de uma forma começa a impressionar assim, a gente desde o início do filme, baseado no contexto histórico todo que o filme traz nessa época, né? Sim, tipo, tu vê logo já no início, assim, o choque que é pras pessoas. Porque, enfim, ele dá uma arma pro Django, ele dá um cavalo pro Django, o Django sobe, monta nesse cavalo e eles saem pelo Texas, parando em algumas cidades, tentando achar aqueles homens que ele quer matar para receber a recompensa. A primeira cidade que eles chegam, entra ele montado no cavalo e o Django montado no cavalo, e começa que as pessoas ficam olhando aquilo como se fosse uma coisa muito inusitada para elas. E o Django até comenta, é porque essas pessoas nunca viram um negro em cima de um cavalo. Ou seja, um negro não poderia andar num cavalo, né? Os dois entram dentro de um bar. Quando abrem a porta do bar, o dono do bar gospe o que ele estava tomando e diz: tu tira esse negro daqui, porque ele não pode entrar aqui. E o Christopher Waltz diz: não, como assim? O Dr. Schutz, no caso, ele diz: a gente quer entrar aqui, eu só quero tomar uma cerveja com ele. E o cara sai correndo e chama o xerife, porque tem um negro dentro do bar dele. Como se fosse um crime, como se estivesse levando um animal para dentro do bar. Enfim, a história vai andando assim, vai chocando várias pessoas, até que eles conseguem o objetivo deles. Eles vão naquela fazenda, matam os caras,
e o Dr. Schultz ganha o dinheiro dele e dá o dinheiro pro Django. Só que nisso, o Django meio que acabou contando uma história pra ele, que ele trabalhava numa fazenda antes e que ele era casado com uma mulher chamada Brunhilde, que seria então uma outra negra que trabalhava nessa fazenda também. E eles foram separados, eles foram vendidos para fazendas diferentes. E o Django tinha como objetivo, agora como homem livre, porque o Dr. Schultz compra a liberdade dele, ir atrás da namorada dele. E, enfim, ele convence o Dr. Schultz a ir junto com ele e ajudar. Eles caçam várias pessoas, assim, ganham um dinheiro para poder ir atrás da tal da namorada, da esposa do Django. Nisso, enfim, eles acabam descobrindo que a Brunhilde está numa fazenda no Mississippi, que na época era o estado dos Estados Unidos com o maior número de escravos e onde tinham as maiores fazendas de algodão. E, bom, até hoje é o estado assim mais racista dos Estados Unidos, né? E descobrem que ela tá numa fazenda chamada Candyland, que fica no estado do Mississippi. E eles começam, enfim, a pensar como é que eles podem fazer para conseguir chegar nessa fazenda e salvar a Brunhilde. Basicamente a história se passa então em todo esse envolvimento do princípio dentista, né, do caçador de recompensas, com um escravo livre. E essa denominação é muito engraçada, né? Porque a gente chama de escravo livre, por quê? Porque um negro nos Estados Unidos, até aquele momento, não poderia ser um negro livre. Então, no sul dos Estados Unidos, né? Principalmente no... exatamente. No norte os negros já eram livres. Isso, exato. Mas naquele lugar era muito estranho. Era uma coisa fantasiosa, assim. Não poderia existir um negro que não fosse escravo. E por isso que eles usam essa nomenclatura, e essa nomenclatura parece muito, muito contraditória, mas é um escravo livre, porque o escravo era negro. Então, cara, fica uma coisa... O tempo inteiro o filme ele te mostra como ele era visto naquela sociedade, como aquilo era uma coisa absurda, como o racismo era uma coisa tão intrínseca, tão natural, que realmente eram como se fossem animais, eram como se fossem bestas. Isso tá mostrando no filme o tempo inteiro. Tem máscaras, tem algemas, tem espinhos, tem formas de tortura que, cara, são inumanas e realmente mostra essa forma do negro da forma não humana, pertencente a uma outra espécie, né? Pois é, uma coisa interessante do filme é que o próprio Dr. Schultz, enfim, ele vem do norte, ele acha a escravidão um absurdo, mas ele parece não ter uma noção exata do que é a crueldade da escravidão. E conforme ele vai caminhando viajando com o Django por esses estados do sul dos Estados Unidos, ele vê como as pessoas tratam ele mal, como ele é visto como um monstro, como essa diferença é horrível, como os escravos sofrem. Então aparece várias vezes escravos acorrentados, os cortes nas costas do próprio Django. E ele começa a não aceitar, ele vê o absurdo que é aquela situação. Então ele meio que toma pra si também a causa do Django, porque ele não aguenta mais, ele vê que aquilo é ridículo, que essa escravidão tem que acabar, que é uma coisa completamente desumana. E aí a gente vê também o crescimento do capitalismo com isso. Porque apesar da gente ficar do lado do Dr. Schultz, ele ser uma pessoa que a gente realmente vê que ele tá tentando ajudar o Django, também tem toda a questão do dinheiro. Essa época, as indústrias começaram a se fortalecer e as coisas começaram a acontecer, junto também à Revolução Industrial na Europa, as coisas começaram a crescer e o dinheiro começou a virar uma coisa muito grande. E as pessoas começaram a se dar conta de que todos aqueles negros, com todo o seu potencial de geração de lucro, geração de renda, de pagar imposto, tudo aquilo foi deixado um pouco de lado na escravidão. Por quê? Porque todos os donos de engenhos, eles tinham que pagar estadia, eles tinham que pagar alimentação, eles tinham que pagar a locomoção locomoção não, porque os escravos iam acorrentados andando, mas tipo assim, eles tinham que manter esses escravos vivos e dar todo um suporte para eles. A partir do momento que o capitalismo começa a crescer, eles percebem assim, cara, esses negros, eu não preciso cuidar deles pra mim. Isso o norte pensava, né? Eu posso dar um dinheiro pra eles se eles virem trabalhar pra mim. E isso vai me render muito mais. E essa vem a parte do capitalismo que se torna não tão boazinha como a gente vê no Dr. Schultz. O Dr. Schultz, ele é um cara bondoso, ele é um cara que ajuda o Django, mas ele também tem o lado, tipo assim, eu quero o Django por quê? Porque ele vai me dar dinheiro.
ok, eles acabam se aproximando no meio do caminho, o Dr. Schultz começa a ter uma certa empatia e um certo entendimento dos problemas do Django, começa a querer ajudar ele. Mas principalmente o desejo é o quê? É o dinheiro. Então a gente vê o capitalismo dessa forma tão emergente no filme que começa a perceber, na verdade, a naturalidade com que as coisas foram acontecendo no norte e que acabaram levando até o sul e, enfim, levando até a Guerra de Secessão, né? Pois é, o filme ele se passa, na verdade, em 1859, ou seja, 2 anos antes do início da Guerra de Secessão, e ele mostra basicamente assim o nível extremo daquele sistema que não poderia continuar sendo daquele jeito. Então existem essas fazendas enormes com milhares de escravos para poucos, para um senhor, para uma família se beneficiar. Ele mostra, por exemplo, quando eles vão para finalmente então para a fazenda dessa Candyland, cujo dono se chama Dr. Candy, eles vivenciam, eles vão como... Enfim, o Django finge ser um vendedor de escravos interessado na luta de escravos. E eles vão, porque eles sabem que esse Dr. Candy, que é o dono da fazenda, que seria a maior fazenda do Mississippi... Que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio também. Que ele se interessa por luta de escravos. Então eles fingem ser vendedores de escravos para luta, para conseguir meio que conversar com esse cara e chegar até a fazenda para realmente ver se se a esposa do Django estava na fazenda e achar alguma forma de libertar ela. Eles vão para lá e lá eles veem as coisas mais absurdas. Por exemplo, quando eles chegam lá, a Brunhilde, que é a esposa do Django, tá enterrada numa caixa de metal no sol porque ela tentou fugir, completamente nua. E eles vão lá, jogam uma água nela, levantam ela e puxam ela e ela tá toda queimada. Porque essa era a punição dela, passar uma semana inteira embaixo da terra, numa caixa de metal, suscetível, enfim, ao calor do sul dos Estados Unidos. E tu vê também que... enfim, o Dr. Schultz, ele é o exemplo do choque cultural, né? E de que esse sistema realmente não pode continuar sendo do jeito que ele é. E ele acaba tomando para si também essa culpa que leva ao final do filme. Que bom, depois a gente vai acabar falando. Chegando nessa fazenda, eles ficam lá alguns dias, eles começam a tentar negociar, e é muito curioso assim como mostra os escravos dentro da casa. Ou seja, tem uma tomada que aparece a mesa, e daí tu tem 6 pratos na mesa e vem um escravo para botar cada prato, ou seja, 6 escravos botando um prato a cada tempo, depois mais 6 outros escravos botando os talheres, depois vem outros botando a taça, entendeu? Então, para que 5 pessoas pudessem viver naquela casa grande, com luxo, tinha uma equipe enorme, assim, de milhares de escravos servindo para eles. Tinha os escravos da casa, né? Tinha os escravos do campo, tinha os escravos da administração ali das feitorias da casa. E, inclusive, ele até menciona o Django que a esposa dele ia se tornar a escrava porque ela era mais bonita e ia se tornar a escrava dos prazeres e tal. E, inclusive, quando eles chegam na casa, uma das coisas que o Leonardo DiCaprio oferece é a Brunhilde pro Dr. Schultz como uma forma de... Tipo, obviamente com intuito sexual, né? Bom, outra coisa é quando eles chegam na casa, aparece um personagem que até então não tinha aparecido, que é o Samuel Lee Jackson, e ele faz um escravo chamado Stephen, que não é um escravo como os outros escravos. Ele está na casa como se ele fosse um mordomo, ele vem direto, e quando ele vê o Django entrando num cavalo, ele já vai lá pro senhor dele, pro senhor Candy, e pergunta o que esse negro tá fazendo aqui, em cima de um cavalo, quem é que ele pensa que ele é, com essa atitude arrogante, vindo aqui como se ele fosse melhor do que os outros negros. E daí tu já nota uma coisa assim estranha no personagem, porque tu pensa, como é que um negro tá ali falando com o senhor dele, xingando o senhor dele, reclamando de um outro negro, que tá tendo uma atitude melhor do que os negros deveriam ter na visão dele. E esse personagem vai sendo explorado no tempo que eles estão ali na casa, e tu vê que ele é quase como se fosse um chefe da casa. Ele é um personagem negro, mas ele é bem velho, assim, ele já tem vários anos, acho que no filme ele tem uns 80 anos, e ele seria um personagem que tá naquela família, desde que ele nasceu, e serve para aquela família, só que hoje ele não é mais um servo, ele é uma pessoa que realmente decide as coisas e uma peça importante dentro daquela família. Inclusive, assim, a cena do jantar, que é uma cena muito emblemática no filme,
ele tá sempre do lado do senhor dele e tudo que o senhor dele fala, ele complementa. Como se os dois estivessem conversando assim juntos e pensassem juntos. E nessa cena, ele começa um pouco desconfiado do Jungle e desse Dr. Schultz, porque ele vê que tem alguma coisa estranha, porque eles não estão lá, parece que eles não estão lá para comprar escravos de luta, e sim para comprar a Brunhilde, porque o próprio Dr. Schultz fala que tem um interesse pela Brunhilde, e ele já começa a achar toda a situação estranha, e ele meio que saca. Ele saca que eles estão lá, na verdade, porque eles querem a Brunhilde. E ele vê, inclusive, uma relação assim entre o Jungle e ela. E tudo isso também tem uma forte desconfiança nele, porque a gente percebe assim, ele é um negro e ele tá completamente irritado e de saco cheio daquele outro negro que tá chegando aqui. Então ele se sente extremamente ofendido por outro negro dirigindo o cavalo, por outro negro que tá sendo recebido com luxo. Óbvio, nesse caso ele tá sendo recebido assim por causa do dinheiro, né? O Django tá sendo recebido naquela casa por causa do dinheiro, mas mesmo assim é um negro sendo tratado como um branco. E inclusive isso é bem esclarecido nas cenas que eles visitam esse tipo de casa, porque os donos sempre da casa falavam para os escravos: tratem o Django como um branco. E cara, isso para mim também é um dos emblemas muito grandes dos filmes, assim. Ele era negro, e até os negros ficavam assustados por ele ser um negro, tendo os privilégios de um branco naquela época, né? Então, esse Dr. Stephen, ele fica bravo como se ele fosse racista também. Ou seja, ele tá tão acostumado e aquilo tá tão enraizado nele que ele também se toma como racista e também fala: cara, o que esse negro tá fazendo aí? O que esse negro tá fazendo isso? Isso não pode. E ele fica extremamente irritado. Isso é uma coisa tão louca, assim. É uma coisa que entrou tanto na cabeça desse homem que... Ele é uma figura interessante, assim, que mostra um pouco essa coisa de como que o oprimido acaba tomando, depois de tanto tempo sendo oprimido, acaba tomando uma atitude de opressor. E no caso, ele provavelmente no filme se vê como branco, mesmo sendo negro, e ele tá dentro daquela casa como se ele fosse uma pessoa branca, e ele lida com as pessoas brancas como se ele fosse branco, como se não tivesse nenhuma diferença entre eles, embora a diferença para todos os outros negros esteja bem clara. E tanto que, notando, enfim, essa situação, que na verdade eles estavam lá só para pegar a Brunhilde, porque ele nota que o Django ama a Brunhilde pelos olhares, enfim. Ele chama o dono dele, o Dr. Candy, para uma sala e ele fala como se ele fosse o próprio chefe do Candy e diz: olha só, tem uma coisa acontecendo aqui. Eles estão mentindo para ti, eles só querem fazer tal coisa. E ele é a grande peça fundamental para a virada do filme. Quando o Candy percebe, então, finalmente o que está acontecendo e decide matar os dois. Enfim, daí acontece toda uma morte, toda uma coisa, que daí só vendo o filme pra ver, várias pessoas morrem, vários tiros, enfim, são proferidos, enfim. E no final, eles acabam explodindo a casa do Dr. Candy. Quando já tá tudo certo, chega o Dr. Schultz acaba morrendo nessa, justamente se sacrificando pra que o Django possa fugir e se salvar, no ato heróico, provando assim que ele conseguiu ficar tão irritado com aquela situação de escravidão que ele mesmo se matou para dar um fim nessa situação. Mesmo ele sendo branco, mesmo ele vindo do norte, mesmo ele não tendo nada a ver com isso. Mas enfim, e daí no final o Django encontra a Brunhilde, eles se beijam e inclusive é uma cena muito heróica, porque parece como se ele fosse o príncipe branco das histórias que a gente conhece salvando a princesa. E é uma coisa muito louca que ele bota personagens negros naquele papel que geralmente, praticamente sempre, é feito por brancos, né? A gente nunca, acho que na história do cinema, vai ver um príncipe no sentido de personagem, no sentido do personagem ser um príncipe, não, mas no sentido do papel que aquele personagem vai estar desempenhando, o príncipe e a princesa, no caso o Django e a Brunhilde. Nunca no cinema a gente vai ver um papel de uma pessoa negra fazendo isso, do negro indo salvar a negra. E esse filme, ele parece que é como se fosse uma inversão, como se fosse um conto de fadas ao contrário. Nesse sentido, parece até um pouco do que o filme do Shrek tentou fazer, porque o filme do Shrek inverteu, né, todos os casos, o ogro indo salvar a princesa, e nessa forma ele botou o negro indo salvar a princesa negra. E isso pra mim é um dos toques sensacionais do filme, como ele mostra assim, tipo,
cara, o racismo tá aqui até hoje. Olha, vamos tentar mudar isso, tipo, vamos... Eu tô mostrando pra vocês. Quando é que vocês viram um príncipe negro na vida de vocês? E aí ele mostra a cena do Django beijando ela, né? Ele é, na verdade, um filme, assim, de empoderamento negro, né? Na própria cena que eles explodem a casa no final, mostra que é isso aí, a gente tá aqui pra mostrar que a gente também é poderoso, que a gente pode acabar com esse sistema racista, nem que a gente tenha que matar, enfim, não... Fazendo uma apologia à violência, não na vida real, assim, mas dando um sentimento interessante que geralmente tu não tem, mas mostrando que sim, que esse personagem... Inclusive é uma coisa muito curiosa do Django, porque ele começa sem personalidade nenhuma no filme. Ele começa sem falar nada, ele começa muito sério, muito quieto, e conforme o filme vai indo, ele vai mudando. No início ele só faz o que o Dr. Schultz manda, e no final ele tá mandando pro próprio Dr. Schultz. Ele acaba se tornando o principal do filme devagar, porque, claro, ele era um escravo, ele era completamente reprimido, ele vai aparecendo. E daí, enfim, no final tu mostra todo esse poder daquele personagem que se empoderou, que aprendeu que ele pode ser como os brancos, que ele pode também ter poder, uma pessoa extremamente séria, inclusive culta, assim, durante Ele o aprende filme. a ser livre, né? Ele se torna livre durante o filme e ele vai ganhando pequenas liberdades. Ele vai aprendendo a fazer pequenas coisas. No início, ele não conseguia nem dar 2 passos sozinho. Não conseguia nem tomar água sozinho. Nem conseguia nem ir no banheiro sozinho. No final do filme, ele já estava tomando uma série de atitudes e de decisões baseadas só na opinião dele do que ele acha certo. Por quê? Porque no final do filme ele realmente se entende, apesar da sociedade não entender ele assim, mas ele se entende como uma pessoa livre. O Dr. Schultz acaba dando a oportunidade dele aprender a ser uma pessoa livre, né? É. Enfim, essa é a história do filme. Assim, alguns tópicos que a gente ainda gostaria de dar uma ênfase, que são tópicos, assim, partes muito interessantes do filme. É principalmente uma cena onde aparece a Ku Klux Klan. Enfim, eles vão numa fazenda para matar aqueles 3 primeiros caras que o Dr. Schultz queria matar. E os brancos da fazenda não gostam nada dessa ideia de um negro entrando a cavalo na propriedade deles e matando gente lá. E eles não podem fazer nada. Então, durante a noite, quando eles estão dormindo, os brancos da fazenda colocam, enfim, as máscaras, né, da Ku Klux Klan, os sacos na cabeça e vêm a cavalo e tentam tacar fogo. Inclusive, tacam fogo no lugar onde eles estão dormindo, tentando matar o Dr. Schultz e o Django. Só que nessa cena acontece uma ridicularização da Ku Klux Klan. Então, aparece a cena deles tocando fogo e depois corta pro início, quando eles estão se preparando. E daí eles estão botando a máscara e eles começam a dizer: ah, não, mas eu não consigo enxergar com essa máscara. E daí eles fazem toda uma discussão sem sentido nenhum de como que devia ter sido feita a máscara e por que eles têm que usar máscara mesmo não enxergando. E é uma estupidez, fica até engraçado assim no filme. Tu nota aquilo tudo como uma piada, né? Inclusive é a mulher de um dos caras que faz todas as máscaras. E todo mundo começa a xingar ele: ah, tua mulher não sabe fazer as máscaras. O que é importante é que mostra, assim, como os caras das Ku Klux Klan são pessoas normais com ideias idiotas e que acabam mostrando eles idiotas. O filme, essa parte é sensacional porque fala assim: as pessoas da Ku Klux Klan são idiotas. Eles são ridículos, eles são estúpidos, e mostram uma estupidez no olhar deles. Eles falam cada coisa que mostra assim, cara, esses gente são estúpidos, é exatamente isso. Não tem como descrever melhor, é estupidez. Sim. É outra, enfim, aparição dessa estupidez dos brancos. E é uma cena em que, quando eles conhecem o tal do Dr. Candy, o advogado deles, que apresenta pro Doctor, ele fala que o Doctor é um frenólogo, que ele francólogo, que ele se interessa pela cultura francesa, que era uma coisa muito da época, assim, que os ricos queriam se parecer com a Europa, queriam saber coisas da Europa. E daí o Dr. Schultz responde uma coisa em francês e daí ele diz: mas não fale francês com ele, porque ele não entende nada de francês. Então mostra uma estupidez, assim, como o cara é um estudioso da França, tem coisas da França, tem cultura, tem esculturas gregas, coisas assim europeias na casa dele, música. Mas na verdade ele não fala francês, ele não sabe que música que tá tocando, enfim, é como se fosse uma falsa tentativa de tentar ser erudito, que acaba não funcionando. É praticamente uma máscara pra dizer: eu sou inteligente, eu tenho cultura, eu sou melhor que vocês. Só que na verdade ele não sabe nada daquilo. É tudo uma grande invenção só pra ele se superiorizar. E é engraçado que depois também tem a cena da janta, onde eles estão negociando a Brunhilde, e aí acaba que
o Monsieur Candy e o Stephen descobrem que o Django e o Dr. Schultz estão lá só pra buscar a Brunhilde, e aí o Monsieur Candy, ele dá toda uma explicação sobre os negros e como os negros são inferiores aos brancos, como eles são burros, e ele evidencia o estudo da frenologia, que hoje em dia é considerada uma pseudociência que estuda como o tamanho do cérebro e as coisas dentro do crânio indicam um certo nível de inteligência, e eles usavam isso para comprovar o racismo. Era um tipo de supremacia branca que eles usavam, e na hora da janta ele pega um pedaço de crânio, corta e mostra para eles. E isso, de novo, hoje em dia a gente entende a frenologia como uma pseudociência, como uma coisa ridícula, uma coisa completamente sem embasamento algum, que é feita por pessoas que não têm o menor conhecimento, o menor estudo. E é muito engraçado isso, porque, de novo, tá mostrando assim, o cara branco que tem dinheiro, que tá se fazendo de super inteligente, não faz a mínima ideia do que ele tá falando. Então, tipo assim, ele pega um pedaço de cérebro, de crânio, e ele mostra assim, esse buraco aqui quer dizer que essa pessoa tem tal intelecto. E é uma coisa muito estúpida, porque tu vê assim, cara, esse cara, ele não faz a mínima ideia do que ele tá falando mesmo. E na verdade é bem isso, é como o roteiro foi posto de uma forma pra mostrar assim, cara, esses caras eram tudo estúpidos, eles tentaram se prevalecer a partir do dinheiro, a partir da escravidão, mas eles não sabiam de nada, eles não tinham nenhum conhecimento e a supremacia deles era meramente ilusória. É, exatamente. Que é aquela coisa que eu falei do... Já o fim desse sistema, o sistema já começa a chegar num ponto que ele é tão sem sentido, que ele é tão burro, que ele é tão, tipo, tenta se basear em coisas, mas na verdade são coisas falsas, que no mundo racional, enfim, não faz mais nenhum sentido aquele sistema sobreviver. 2 anos depois acontece a Guerra de Secessão, enfim, a gente sabe a história. A escravidão é abolida nos Estados Unidos. Embora hoje ainda sejam vistas coisas como Ku Klux Klan em vários estados, como Texas, onde se passa o filme, Mississippi, Tennessee, e, enfim, várias mortes de negro, e ainda essa mentalidade de que, embora já tenha sido provado cientificamente inúmeras vezes que os brancos e os negros são iguais, de que o negro ainda seria superior, e de que essa cultura vinda da Grécia e tudo, a europeia, ainda seria melhor do que a cultura africana. Então, mais ou menos eram esses os tópicos que a gente queria abordar. A gente só queria relevar a importância desse filme para a história do cinema e todo o desenvolvimento de humanidade. Apesar desse filme que esse filme tenha vindo só em 2012, e esse filme poderia ter vindo muito antes, né? É um filme extremamente importante porque ele foi reconhecido como um filme maravilhoso. Ele é um filme que dá um tapa na cara e é uma sátira completamente a todos os brancos. Ele tira os brancos pra idiota no filme. E isso pra gente é uma coisa fantástica, assim. Por mais falando como brancos, a gente reconhece como é importante a gente falar sobre isso. E como mesmo o filme tendo ganho 2 Oscars e ser reconhecido como um filme sensacional, um filme excelente, um dos melhores filmes, ainda é um filme que deve ser falado, ainda é uma coisa que deve ser ressaltada, é uma coisa que deve ser conversada todos os dias, porque ainda tem gente que não consegue absorver esse tipo de coisa. E ainda tem gente que consegue assistir esse tipo de filme e continuar pensando da mesma maneira. Assiste o filme e pensa, nossa, que filme bom, e continua agindo da mesma forma, né? Então, eu acho que era mais ou menos isso. Muito obrigado. Isso aí, desculpa pelos spoilers, pra quem não assistiu o filme, mas é isso aí.